Olá meus caros, aqui é o Corvo e voltamos para mais um episódio de The Witcher 2007, game da CD Projekt Red, estúdio polonês de produção de games. Geralt continua em Teméria, Vizima, e o jogador fazendo algumas side quests. Algo que eu não havia falado anteriormente, nos episódios anteriores, foi sobre a questão do tempo. O tempo em The Witcher aqui já é bem interessante. Eu creio que o game já trabalha não tão profundamente assim, né, com características ambientais, mudanças climáticas, né, não é possível ainda, a engine não permite grandes explorações nesse sentido. Mas a luminosidade, né? A forma como se trabalha o claro e o escuro, a luminosidade nas cores e texturas do game, né? O próprio céu, olha como ele é bonito. É algo satisfatório. O movimento de água, né? Ainda é um pouco rudimentar, né? O movimento da água, a textura de água. Esse tipo de paisagem mais aquática não é tão bom assim não. Mas campo, céu, né? O amanhecer, o anoitecer. The Witcher já apresenta elementos climáticos interessantes para um primeiro game. É o povo atlético. Treteiro. Uma coisa que eu não gosto muito em games são marcadores de personagem. Essas rodinhas que ficam embaixo dos inimigos, ou até mesmo em alguns games do próprio protagonista que você está usando. Eu acho que elas são muito poluidoras de ambiente. Poluidora visual. É um estímulo não muito necessário. O mais natural, o mais orgânico que o game seja, sem muitos elementos artificiais, eu acho o ideal. Porque volta a tocar, né, nessa questão, na questão da ambientação. É um game medievalesco, então eu acho que o que enriquece a tela, em termos estéticos, são aspectos que condizem com isso. Elementos mais modernos, mais artificiais, eu acho que polui a tela. Então eu não gosto muito dessas rodinhas aí, esses marcadores. Os totens vão sendo acesos, os barguests vão sendo derrotados. E a missão vai se cumprindo. Tá aí a chuva. Outra mudança climática. É bom, tá vendo? Para um game de 2007, um game estreante, é muito bom. Nós vemos até as gotículas no solo, né? Apareceu um gol. Até então nós tínhamos visto apenas afogadores, né? Aparecendo. Tá aí um gol.
Design de monstro também não é muito aprimorado ainda não. Os sprites são muito parecidos quando trata-se de monstros humanoides. Os afogadores se diferenciam do ghoul por causa de cor, né, textura, alguns mínimos aspectos, né, os mínimos elementos na estrutura, no físico, mas perceptivelmente, né, são duas criaturas assim que se aproximam muito quando a gente pensa esteticamente e inclusive também na movimentação. Não sei se vocês lembram, né, dos ghouls e dos afogadores do terceiro game, como eles não apenas são diferentes do ponto de vista estético, já são, mas também no que compete a comportamento, movimentação. Eles se movem completamente diferente, né? My stomach hurts, cursed witch. My stomach hurts, cursed witch. Dor de estômago, rapaz. Cuidado com o que você come, então. A possibilidade de finalização dos inimigos é algo que é muito bom nesse jogo. São pequenos incrementos que você faz a modelos mais típicos de RPG, mas que dão aquele boost, né, na sua adrenalina, na sua empolgação. Um game que investiu muito nisso, né, foi o Shadow of Mordor, né, quando ele saiu. Tem até cutscenes para as finalizações. Em The Witcher 3 a gente vê também o game explorando muito mais esse aspecto. Inclusive com desmembramentos, né? Bem trash o negócio. E realmente dá um boost na adrenalina, você empolga. Seu personagem sai finalizando, né, os oponentes. Isso, é claro, aumenta significativamente, né, a censura possível, né, para o game. O game acaba ganhando uma faixa etária um pouco maior do que muitos gostariam que ele tivesse, porque o público, né, alvo acaba ficando mais restrito. Mas se há uma coisa que mudou muito no mercado foram o fato das empresas perceberem que game não é uma coisa só para crianças e adolescentes, né? Muitos adultos jogam e são realmente aquelas pessoas que têm poder de consumo. Então, as empresas começaram a ficar um pouco mais desencanadas nesse sentido. Começaram a produzir mais conteúdo realmente para adultos, onde nós temos vislumbramos mais esse aspecto da violência gráfica, né? The Witcher mesmo, né? Esse game ele é para maiores de 18 anos. E é claro, muitos jovens vão jogar esse jogo. Esse aspecto da censura nunca impediu realmente de que eles adquirissem o material. Tanto famílias como o mercado não têm mecanismos de controle mesmo disso. I carried the eternal fire to all the chapels. The beast É apenas um salvo-conduto, digamos. I told you it wouldn't work. Where's my payment? Ah, yes, your payment. The curse must be stronger than I thought. Doubtless caused by that witch, Abigail. An evil woman. A witch? Maybe she can tell us more.
She brought the beast and all other calamities upon us. Perhaps, but I'd rather speak with her first. We must know from whence the beast came. Learn the truth. I will, for 300 orens. Our community's poor. Perhaps 200? So be it. Boa negociação, Geraldo. Um sacerdote falando de bruxa, né? Afirmando que alguém é bruxa, chega a ser até cômico. Obviamente o Geralt não vai atacar alguém porque um religioso, um fundamentalista dizendo que a pessoa é bruxa. Se depender do fanatismo, esses sujeitos enxergam uma bruxa, né, em qualquer esquina. A Inquisição que eu digo. A lua no céu, realmente muito bonita. Isso é mais fácil, né, de projetar, de desenvolver para os games, porque imagens de fundo normalmente são utilizados fundos mortos, né? É mais fácil, menos oneroso também para produzir. Quando você coloca uma paisagem que se movimenta, fica um pouco mais difícil, né? Aqui em The Witch a gente percebe que o céu tem movimento, sim. Não sei se chega a ser um fundo morto em si, mas na maior parte dos games antigos o fundo era sempre morto. Resident Evil, por exemplo, né? Os primeiros Resident Evils exploraram muito esse aspecto para embelezar o game, dar um certo aspecto a ele de evolução tecnológica, né, de gráficos extremamente bonitos e tal, mas na verdade a única coisa que era realmente projetada era o bonequinho, né, que se movimenta nesse plano estático. O próprio Resident Evil Remake é todo fundo morto, né, muito bonito e só com uma sprite andando nele. I wonder what this man-shaped doll is for. Abigail. Oh my, a witcher. Welcome. What happened to the man outside? It was his own fault. Many come to me with pitiful fantasies I disdain to fulfill. They take me for a whore, when I am but a witch. I'll remember that. Don't worry, I'm not all bad. The sinner will recover. What do you want? I need to know where the beast came from. Why ask me? Aren't witches wise in the ways of magic? Yes, but this beast is beyond me. Although I know someone else. Who would that be? The boy Alvin. He's a strong source and a diviner. What he knows we could not hope to imagine. However, if I were to give him a certain potion... Won't it hurt him? No need to fret, he'll be fine. Bring me the petals of 5 white myrtle and your questions will be answered. Myrtle grows outside the O village. garoto já demonstrou If you lack algumas knowledge of herbs, tendências, I have né, this book. aproximações com o It's yours, sobrenatural, for a com a price. magia. Why not? É uma hipótese. Mas poções e estimulantes normalmente sempre passam um pouquinho da conta, né?
abrem portas ou impulsionam as pessoas para um nível de expressão de um comportamento ou habilidade que não necessariamente elas estão preparadas, sempre perigoso. Cuidado para não abrir portas que você não tenha certeza de que consiga fechar. Sua saúde mental agradece. What do you want? The Reverend believes you summoned the beast. And what do you believe? Nothing yet. What's your side of the story? I had nothing to do with it. A ausência de expressão facial dos personagens What do you want? Can I ask é you notória, something? né? If you must. Em jogos mais novos, né? Pelo menos nas duas últimas gerações. Do you have any magic against phantom hounds? What about É your fato sword? que isso I tem heard witchers evoluído, carry two. A silver blade for monsters mas and não era steel muito for comum. humans. E é algo que realmente faz falta, porque eu creio que o texto seja uma parte fundamental para When it coats revelar your as blade, you'll cause intencionalidades grievous dos harm even personagens, to né? specters. Mas a expressão If only facial é it would algo cost you 30 que orbs. ajuda muito também a captar, né? A personalidade, se a pessoa está falando sério, se não está, se está mentindo ou não. E isso fica cada vez mais You'll evidente need quando os Mason games passam a salt, usar, Anatsis né, acid, motion limestone capture, and lard. captura de movimento, I can sell you com these ingredients. atores e atrizes nos You estúdios can mesmo. replace the Nason salt with hellebore petals if you wish. É só um aspecto, ask uma you característica que If you must. amplia ainda mais a imersão. I see you took Alvin in. Did you think I'd abandon an orphan? Besides, he has potential. What do you mean? He has powers perhaps beyond his control. For now, he sleeps well with the herbs I brew him. That's good of you. Few in these times would be willing. It's another mouth to feed. With winter approaching, if I grow hungry, I'll eat him. Doubtless the villagers think so, believing me a monster. Are you one, Abigail? We all hide a monster inside us. Pelo menos ela é honesta, sincera nesse aspecto. Porque é difícil de acreditar que realmente, pela forma como ela fala e se expressa, né, que haja apenas altruísmo da parte dela. O garoto tem tendências, talentos. Isso pode ser bastante do interesse dela, em algum aspecto, em alguma coisa que ela vislumbre como bruxa. Altruísmo em The Witch é raro, raro, raro. Não é que não tenham personagens bons e altruístas, mas o interesse, os ganhos secundários, né, a esperança de ganhar alguma coisa em troca, são muito mais frequentes, digamos assim. I'm going to be a witcher too. Ah, moleque, se você soubesse o que é necessário para ser um Witcher, talvez a sua opinião mudasse um pouquinho. E tivesse pesadelos também pro resto da sua infância e talvez a fase adulta. A parte alquímica do jogo é muito interessante. Esse aspecto herbalístico do jogo é muito legal. Herbalismo não é muito novidade para quem explora, para quem realmente joga RPGs. Não necessariamente de games, mas de mesa mesmo. É um aspecto que anda de mãos dadas com esse tipo de jogo.
Nos games, existem games que abordam isso, né? Não creio que seja só The Witcher. Claro que não. Mas é algo muito bem apresentado e trabalhado dentro do game da CD. Que vai de encontro também com um aspecto cultural mesmo do povo polonês, né? É um povo que realmente colhe ervas nos campos e tal, tem um certo conhecimento disso. Nós brasileiros também temos isso na nossa cultura, mas ela é um aspecto que tem se perdido, né, a cada geração. Se nós, por exemplo, conversarmos com avós, bisavós que ainda estejam vivos, é muito provável que eles conhecerão algumas coisas, né, terão algum conhecimento sobre ervas. Mas isso não tem sido passado de uma geração para outra. Aí vai se perdendo. Aos poucos, todo o conhecimento deixado pelos alquimistas e até mesmo algumas tribos, né, mais locais, vai se perdendo. O mundo foi capitalizando, né, isso também, transformando algumas ervas que, se manuseadas de forma correta, poderiam apresentar efeitos satisfatórios para alguma patologia, né? Esse aspecto, esse comportamento, esse conhecimento vai sendo transformado cada vez mais em produto para o mercado, né? Foi sendo inserido em linhas de produção, fabricação de medicamentos que custam o olho da cara, óbvio. Esse gosta da birita. 120 and not an oren less. 2 weeds for 70 orens. I said 120. I need to live. I need to drink. Tô My vendo. final offer is 80. Cheers. Mais um gole. Ugh, strong stuff. How about 100? Deal. One last shot. Interessante ver o Geralt longo afetado, né, pelo goró. O desfoque que dá na imagem. Mas o que é mais curioso nessas interações é que se o Geralt, com toda a resistência de bruxo que ele tem, a veneno, álcool, doença, se ele tá assim, imagina o cara lá dentro. Esse cara tem um fígado, eu vou te falar, mano. Esse é bom. Deve ter até uma carapaça em cima do fígado desse cara. Para um bruxo ficar assim, ele tem que beber muito álcool. Mas é muito álcool mesmo. É quase inacreditável que o Geralt fica tonto desse jeito. Principalmente se a gente levar em consideração, né, as toxinas que ele usa normalmente para combate. Que costumam aguçar os sentidos dele, né, não tirar o foco, desfocar dessa maneira. O equilíbrio aumenta, né, a percepção aumenta, né, a audição, o tato, a visão. Tá muito gorosado. Goró do Odo é bom. Speak your mind.
Bem melhor. Speak your mind. I've slain the monsters in the garden. Pay up. You want your 80 orens? Here. We agreed on 100. 80? We Eram drank 100. some ale, but my memory rarely deceives me. Now listen Não me here. diga. All right, here's your coin. I told you not to slay monsters while drunk at night, but you insisted. Só porque você faz esses movimentos safadinhos com a I cintura, você acha risk que my vai passar a neck perna for na you gente, and you try to rapaz? cheat me. Don't forget to tell the Reverend Palhaço. I helped you. Speak your mind. You play dice? Pagan custom. I'll hear none of it. It's like the Reverend says. Weed it out. Weed it out. You know what this is? Take it to the dwarves. I'll say no more. See ya. Speak your mind. Tu gosta de conversar com esse jaba aí, hein, cara? Tá doido. You a soldier? What's it to you? I noticed that suit of armor. My brother's. He fought at Brenner and other places. É, Oh, tinha I que ser do seu irmão mesmo. detest soldiers. Except my brother. Sua, aquela Relax, armadura, é muito I'm no difícil de soldier. acreditar que seja. Speak your mind. Any monsters around? The howling from the village turns my milk sour. Anything stranger than that? The fog was so dense one time I strayed to the witch's house, where a great beast stared in her window. Tell me more. Well, I wasn't about to stay. I turned round so fast I nearly left my legs behind. But it was as big as a horse, billowed smoke and sparks like a Arcs, hearth. like a hearth. Speak your mind. É, alguém joga sem muita atenção. Mas ok, paciência. Ou simplesmente gosta de ver a dancinha sensual do Jabba aí. Muitos se perguntam se gamers gostam de árvores de skills muito grandes ou mais concisas, mas uma que você realmente coloca pontos, né? E que fazem total diferença. Normalmente quando a árvore de skill é muito grande, você vai distribuindo pontos e as mudanças no personagem em si são muito pequenas, né? Não chegam a apresentar grandes diferenças, são bem sensíveis Dog assim. seems to be looking for something. Aquelas Watch those Equinox que thorns, pup. possuem uma árvore de skills menor. Quando são muitas skills que você tem que distribuir ponto, as mudanças são muito progressivas, em pequenas e pequenas etapas, passos. Quando você pega um save de um fim de game e compara com um do início, caso você tenha salvado, aí sim você percebe o quanto o personagem mudou, o grande impacto que há nele. Mas é por essa mudança progressiva mesmo, bem lenta, e que se você não estiver muito atento você nem chega a perceber tanto assim no decorrer das dezenas ou centenas de horas que você investe numa gameplay. Há outros games cuja árvore de skill é bem menor, você faz investimento mais esporádico, né, durante o game, não é tão constante assim, de toda hora estar tendo que abrir a árvore de skill, mas quando você coloca o ponto, realmente há uma mudança, você sente a mudança. Pessoalmente eu não tenho muita preferência por uma ou outra não, depende da proposta. Mas no caso de um game como The Witcher, eu creio que para você sentir realmente grandes mudanças, para elas ficarem realmente táteis na sua gameplay,
É um game assim que você tem que ter um pouco de dedicação, né? Tem muitos gamers que jogam vários jogos ao mesmo tempo. Jogam 3, até 4, 5 jogos ao mesmo tempo. E o retorno ao game acaba ficando um pouco espaçado, né? Para um game tão grande, tão, digamos, longevo, né? Como o The Witcher, você vai perdendo um pouco essa sensibilidade. Vai esquecendo realmente essas pequenas mudanças sensíveis que vão ocorrendo na gameplay. Halt. What? What do you mean, what? I Quando eu want to jogo The enter the Witcher, city. normalmente eu não jogo outra coisa não. What do they call that? Como é um game de imersão, Will it last long? This com ele. quarantine? É como entrar no mundo mesmo e ficar nele And I até guess the commander's inside. Does this quarantine apply to everyone? Dunno. Have you let anyone in? People with passes, they're allowed in. I see. Let's talk. Does the Reverend know you're here? Of course. I don't believe you. He give you anything? o anel. The Reverend said, worship the fire sign. Seems he did send you. The Reverend said you could use my help. I've been told to get rid of those dead uns. Deadens? Yeah. Commander told me to clear the crypt down the road. I've never fought beasts before. Too scared. Deadens, you say? Please, sir. Uma coisa interessante I'm em a The Witcher. Witcher é como as So I'll pessoas rid you of realmente the têm medo de fiends, but in magia. exchange, you'll pay me 200 orens and tell the Reverend I helped you. Ela não é algo I'll muito tell him what I novo know, which will be little. para as pessoas do And I don't have mundo, much gold mas either. ainda assim o But temor no em matter, relação a just ela so é long as the muito, dead ones are slayed, eh? See you later. digamos, marcante, né? Quase a maioria das pessoas, incluindo soldados, que em tese, né, são pessoas mais destemidas do que pessoas comuns, né? Agricultores, pessoas que vivem nas vilas e cidades. Pelo menos em tese. A magia já está no mundo, né, de The Witcher há muito tempo. Os feiticeiros fazem coisas absurdas com ela, né, e Greetings. causam mais What a mal do que bem ao despicable mundo com ela place. também. I'm trapped here Há with my muito, goods while muito my tempo. wife and children wait in the city. Mas Why is até that? hoje, Vizima's pelo fato também gates dessas are closed due to the repercussões, né, The gods be aconteceram. my witness, nothing ruins trade like an poucas epidemic. pessoas I guess we just lidam have to bem, wait. né, Most de of forma the mais natural diseased com a have died magia. off, but the beast and bandits now spread their own terror. All Para quem não reminiscent sabe, of grande tax parte dos collectors. monstros que existem no Can I ask mundo, you something? Yes. eles existem, né, graças ao mau What's uso with da this magia. plague? Alguns What of it? deles Tis some variety passaram a of the existir bubonic. no mundo de To The be Witcher, safe, I avoid em any who virtude appear dela even vindo de slightly outros ill. mundos, Aren't you afraid? e alguns I'm deles immune to existem infectious porque eles não diseases. são My monstros grandfather claimed the same, insisting all the while that naturais, his bubonic ulcers são were merely artificiais, foram boils. May criados. the ground lie lightly upon him. Eu não considero o Yes. bruxo um monstro, né? Tell me about the beast. I overheard ser it bruxo, né? described as a Não phantom considero um monstro. appearing from nowhere, Mas ele, murdering por those exemplo, é with uma a criação heavy conscience. que Interesting. advém dos estudos de magia, Royal foram officials would make a true desenvolvidos feast for the beast, magicamente. and other ghosts serve it, apparently in the form of Um untiring projeto bloodhounds. antigo ask dos the feiticeiros, né? Yes, Que foi deixado de lado. Any Depois. bandits in the outskirts? indeed. They call themselves the militia and extort bribes. Also, some sect from Vizima may have arrived here. E deixado de lado, claro, porque deixou de ser Never met them. But if financeiramente they are a sect, the interessante. Reverend ought to know something. I'll ask him. Yes?
Geralt. So, how are you doing? You know me, my schemes. I hope to start a modest business in Vizima, bringing in goods from Mahakam. The Breckenrigs are pressuring me. The Breckenrigs. Who are they? My future in-laws. I'm to wed Eudora Breckenrig soon, but my father-in-law-to-be puts too much stock in material things. The Common Cause mine, where I worked after the war, was a complete failure. I blame it on the bloody times. A pixelização Zoltan, do you mentioned my personagem não é muito boa Any também idea não. why I disappeared? Para cabelo. E assim, para games, fazer cabelo sempre foi muito difícil. Pelo menos antigamente era, né? Antes de termos os motores gráficos que nós temos hoje, que foram desenvolvidos pelas empresas. Mas antigamente era muito difícil fazer cabelo. Tanto fazer movimento de cabelo, forma de cabelo, como também trabalhar na pixelização para termos a sensação real mesmo de barba, né, cabelo. A do Zoltan é bem Zoltan, I rudimentar. found these strange dice. Looks like dwarven handiwork. It's poker with dice. Very entertaining. Requires Do Geralt less também. attention than Enfim, não cards, é but it's just as exciting. ponto forte Dice do are a game, não. dwarven invention. Became popular É bem after the rudimentar war. ainda. Not surprising, given that every mercenary played. So how do you play? Let's shoot around, I'll show you. Claro. Jogar com Zoltan mesmo. Dice Poker. Minigames em jogos é sempre um recurso que a princípio podemos acreditar que seja um algo a mais, né? Uma riqueza, uma opção a mais que possivelmente aumenta, né, o valor de um game de entretenimento. Mas nem sempre o é. Eu creio que o minigame ele também precisa ser desenvolvido para ser interessante, não ser necessariamente repetitivo. Uma coisa que você faz e que não necessariamente se repete o tempo todo. Porque quando é assim, os minigames, os gamers vão jogar 1, 2, 3 vezes. E a partir da quarta, da quinta já vai começar a enjoar, né? Não vai ter muito mais motivação, não há muito o que ver. É sempre um processo muito repetitivo. O Dice Poker aqui eu acho que se enquadra nesse aspecto. Não é muito interessante ficar jogando Dice Poker. What can I do for you? Agora o Gwent já é. Porque o Gwent lembra bastante, né, um modelo de jogo com regras mais Do you for 5 orans? interessantes, combinações de cartas, uma certa aleatoriedade delas, né? Uma certa coleta também, né? Para quem é mais tem mais objetivos de completude, né, no game. O Gwent é muito mais interessante. Normalmente games de carta, né, que se inspiram ou se inspiraram no Magic são bem interessantes. Magic é bem complicado, muito mais complicado que Gwent. Gwent é uma versão, digamos, simplificada e divertida de jogar. É interessante jogar Gwent no The White Hunt. Dice Poker aqui eu já não acho tanto assim, não. You have done well cleansing your households of sin. I know it was difficult, I know they be kin, but the eternal fire sent pestilence on them as punishment for their sins. You are pure, you shall live. And we believed him, then went outside. The frost was biting, but we did our penance, crawling round the village, praying at the 5 chapels. The next day the village was quiet, as if all were asleep. Fewer have fallen sick since. An edifying tale. Thanks. O que vocês acham da trilha sonora de The Witcher no primeiro? Eu acho ela comum.
Agora do The White Hunt. Investiram pesado. Ô, trilha sonora maravilhosa aquela, viu? E uma coisa que fez valer realmente o dinheiro que foi investido no game, falando agora na minha perspectiva como Seems the gamer, contents of that bottle caused the woman's death. The ghouls came for her remains. foi o fato da CD Projekt Red inserir a trilha sonora junto com o game, né? Nós compramos o Wild Hunt, vem o game, vem um encarte bonitinho e vem também a trilha sonora. Eu acho que é um tipo de coisa que toda a empresa deveria fazer. Disponibilizar a trilha sonora também. Pelo preço que nós investimos, eu acho que é o mínimo que eles podiam fazer. Normalmente nos Estados Unidos e na Europa, a maior parte das empresas vende em separado, né? No Japão também. O game é uma coisa, a trilha sonora é outra. Isso aí é uma exploração. Uma cretinice sem tamanho. Foi bem nobre. Nobre não, né? Mas louvável e nobre porque é prática incomum no mercado. Mas foi um ponto de acerto da CD. É parte do produto a trilha. Tá comprando o game. Então dá a trilha para os jogadores. Tem gente que gosta de ouvir. Eu, por exemplo, escuto muito trilha sonora. Filme, game. São orquestrações, né? Normalmente é música de alta qualidade. Muitos acreditam que não, mas gamers escutam muita música de títulos que de alguma forma os marcaram. Cria-se inclusive uma memória afetiva com essas trilhas, né? Então, games bastante antigos mesmo, da década de 80, 90. Há muitos games com esses arquivos no PC, nos seus reprodutores. Cria-se uma memória afetiva com os games também, pela maneira que eles soam, pelo som deles, né? Eu até hoje escuto trilha sonora de Diablo, primeiro, de Streets of Rage lá do Mega Drive. Não é um estilo de música que eu gosto muito, mas tenho uma certa empatia por causa do game. E gosto daquelas trilhas do game, porque elas me remetem a certas coisas, né? Chrono Trigger também. Os Ghouls são bem mais parrudos que os afogadores, né, os Drowners. Custam mais hits pra morrer. Percepção de dano no corpo da criatura é uma coisa também que se inseriu no game. Sangue espirrado no chão, bacana. Nos Drowners não era tão perceptível assim. O nível de desafio continua baixo. Só precisam de mais ritmo mesmo. Mas o jogador em si recebe muito pouco dano em comparação ao dano do jogador. Não sei vocês, mas eu gosto de desafio. Sempre gosto de desafio. Jogar um jogo muito fácil me incomoda. Eu sinto como se eu estivesse passando correndo por ele. Não degustando os mínimos detalhes, as minúcias, né, aqueles pequenos sentimentos que um game possui. Esses maratonistas de games, eu entendo o que eles fazem, mas eu não sou muito movido a fazer exatamente o mesmo, não. Eu não tenho pressa para encerrar um game. Isso não quer dizer que eu não jogue um game com frequência. Quando eu jogo um game, eu realmente me dedico a ele. Jogo. Mas não quer dizer que eu tenha pressa para terminá-lo. Num game de mundo aberto bonito, como os games da CD costumam ser,
Eu fico passeando. No Wild Hunt, né? Um game tão bonito que eu ficava andando com o carpeado, né? Que é o nome da plótica no game. Ficava andando pelas paisagens, né? Trafegando mesmo às vezes. À toa, só curtindo a paisagem, sem pressa. Só para observar mesmo o ambiente. Buried Memories. Eu apreciaria muito se a CD Projekt Red relançasse The Witcher 1 e 2 em um game só. Fizesse realmente um remake. Embora eles não sejam antigos. Não pela necessidade de termos um game num outro formato, mas é mais, pelo menos de minha parte, é mais pelo fato do que ela conseguiu alcançar tecnicamente e imersivamente com o terceiro game. Venderia, entendem? Não seria uma perda de lucro para ela. Tenho certeza que o remake, né, venderia se ele fosse feito com um motor mais atual que eles usaram. Kill him! Not likely. You're ours, Witcher. You should have left Salamandra alone. This bridge will be your grave. I'm innocent, don't hurt me! Treta. O som de metal batendo tá bem realístico, né? Tem uma coisa que é bastante interessante, não sei se vocês assistem muito making off de produção, é que os bastidores eles tentam sempre encontrar sons muito semelhantes do que aquilo que eles querem que seja representado auditivamente no game, né? Os efeitos. Os caras têm que ser muito criativos nesse sentido. Acharam um som próximo ao que eles querem representar. O metal e a armadura aqui tá muito bom. O choque. Almost makes a huge difference. If I had stayed and fought the Frightener with Vesemir, I might have faced a different threat today. They were here for me. I made a choice some time back. Had you known this would happen, would you have chosen differently? No. It was the right decision, and I'll deal with the consequences. I'm not surprised at your answer. You don't seem like one to look back. Visit my shop in Vizima for any ingredients you need for your potions, at a discount. Farewell. Shouldn't have defended the old man. He'll come talking again. What are you going on about? The old man comes here and talks. Gives me a headache. I'll stone him next time. I wouldn't if I were you. He's a powerful alchemist. Captain said
only admit those with passes. I know. They're moving me to Millgate tomorrow. That's where I'll stand. If you have a pass, look for me there. Sistemas monetários é algo que também eu fico sempre de olho nos games, para ver o que eles estão mexendo e modificando a cada geração. Nesse ponto de desenvolvimento e de avanço tecnológico e de próprio estilo que nós chegamos, é complicado você ainda produzir games, né, para ficar pegando, né, coletando muito lixo, colocando muito peso no seu inventário, para vender e esse dinheiro não render necessariamente uma modificação, né, uma mudança no game a curto prazo. Os personagens normalmente ficam parecendo bombeiros, né? Cara, em termos mais realísticos, ele teria que ter quase uma carroça para levar o tanto de tranqueira que ele pega por mínimos, né, míseros Young woman? No. moedas, no caso. It can't be. My Ilsa, I loved her. I wouldn't know her Pouco name. lucro para muito, It appears she poisoned muita herself. sujeira, muita tranqueira que você junta. No! It was that vile witch! The devil's whore poisoned my Ilsa! No! I'm sorry for your loss, but I need to know about Salamandra. They have passes, they do. Péssima dublagem. The only ones. Leave me be. You Péssima, have the evil eye. péssima das You bring péssimas. bad tidings. Be gone! Don't Easy, forget Bill. to tell the Reverend I got rid of those ghouls. Quando eu não gosto, eu falo mesmo. Velho. Well, Não passo pano, não. Ilsa, my love. Sofrível. Deve ter pagado esse cara aí um Ilsa. copo de Guaraná e um kibe, como dizem. with passes. Not enough pay for this. Horrível dublagem. Atuação Not letting me bizonha. in? The Oxenfurt Inventors Club must have bribed them. What brings you here? you don't look like a local. I live in Vizima, but I'm just returning from a great convention of alchemists, pyromancers, and geomancers in Oxenfurt. Wonderful city, which a cradle of science. I don't doubt it. Did the convention reach any specific conclusions? It was an incredible experience. I presented my dissertation on specific. Conventions aren't meant to be specific. Then I'm not sure I see the sense. Eu gosto de Oxenford. Science is like a great river, full of currents, whirls, and treacherous shallows. A single Muita coisa pra raftsman can aprender. never know every secret of the river. He must povo não é sail dos to melhores, the mas- harbor and share his knowledge with other raftsmen. And get um drunk local and de spend muito his conhecimento. last money on whores. I Como think eu I sou see the Papa point Ló. now. Science is like a river. Sorry, Gosto I de got lost Oxenford. in thought. You were talking about returning to Vizima. Ah, yes. Because of this quarantine, I'm losing time in this inn. I have extremely important research waiting. And what am I doing? Sitting in this dump and drinking alcohol. Badly distilled alcohol. I've sent a message to my friend, another alchemist. He is my only hope. Hopefully he will send me a pass. Well, I wish you luck. Thank you. They must admit me, they must. I wanted to ask you about alchemy. Finally, someone worth talking to. Here I thought the locals had no Isso sim. interests beyond their Bastante daily útil. concerns. I'm not exactly a local. And think about it. If the locals were all interested in alchemy, they wouldn't have much need for you. Ha! Typically short-sighted. Bem apontado. Witcher, alchemy is the mother of all sciences. And do you know why? For it allows us to understand the world. All that surrounds you is none other than the alchemy you strive so dutifully to deride.
Alchemical processes transpire in your body at all times. They allow you to eat, breathe, and excrete. What's more, they are responsible for your thoughts and feelings. Alchemy is life. Pouco We need to exagerado, change the mas subject before the peasants decide to burn 80% us ele at the falou stake. procede. One cannot O corpo shut é the mouth of processo alquímico science. But constante. fine. What do you wish to know? I'm interested in formulae. Ready-made formulae are rare and difficult to acquire, so I encourage you to experiment, modify recipes you already have. É, com Most risco de people ter explosão na sua underestimate cara, the né? value of Você é using the intoxicado empirical gravemente. method in science. Para o Geralt, um risco pequeno. Para uma pessoa normal, caixão, meu caro. I think I've heard enough. But we've only just begun. Farewell. Yes? Yes. O vídeo já tá chegando a quase 1 hora, né? E eu vou terminar dentro desse prazo. Está mais do que o suficiente para hoje. Senão fica enfadonho. Terminarei aí com 1 hora de transmissão. Portanto, já vou me despedindo de vocês, meus caros. Fico por aqui. Espero que tenham gostado de mais um passeio, né? Pelo primeiro game da CD Projekt Red. Talvez eu continue fazendo, enquanto for divertido. What do you want? E nos vemos I gathered the num myrtle tópico petals. sobre ele ou Excellent. Now to prepare the em potion. outro no How futuro. is it made? Interested in which abraço. secrets are you? The recipe is yours if you swear to take it to your grave. I swear. Draw close and listen. Blend 2 ounces of cadaverine with the myrtle petals. Speak your name backwards, turn about 3 times leftwards, spit into the fire and stir the potion again. Complicated. I knew witch's magic would be beyond the mind of a man. Grant me a moment to finish the potion. See you later. Ela é bem cheia de si, né? Na bruxinha. I should hurry. None may enter Vizima. I barely escaped some creatures last night.